Estou aqui para falar com vocês sobre políticas públicas. Sou professora Guiomar de Oliveira Passos, sou professora da Universidade Federal do Piauí e trabalho no Departamento de Serviço Social e no programa de pós-graduação em políticas públicas. Sou doutora em Sociologia e minha área de trabalho é a política de educação. Então, não estranhe se eu fizer vários exemplos em relação à política de educação, porque é essa a política que eu estudo. Estou aqui, então, para falar sobre um tema que é meu cotidiano, como também deve ser o cotidiano de vocês. Alguns de vocês usam a universidade pública, então vocês estão aí utilizando uma política pública, política de educação superior. Outros podem usar o Programa de Financiamento Estudantil do Ensino Superior, o FIES, é uma política pública. Outros podem ter uma casa, do programa Minha Casa Minha Vida, é uma política pública. Outros podem usar a bolsa do ProUni, é uma política pública. Então, as políticas públicas fazem parte do cotidiano de todos nós. Nós temos políticas públicas desde a hora que somos concebidos, porque temos as políticas de saúde, até a hora que nós morremos. Porque até como somos enterrados envolve ações do Estado. Então, o que eu estou querendo dizer é que o que são as políticas públicas? Que a gente tanto escuta. Política pública são ações sistemáticas dos governos ou do Estado. Quando eu digo ação sistemática, quer dizer que elas não são eventuais, que elas não ocorrem de qualquer jeito. Elas são programadas, elas são frutos de um planejamento. Então, quando o governo decide fazer algo como política pública, ele estabelece um modo de fazer. Primeiro faz uma escolha. Essa escolha envolve conflitos. Por quê? Nós sabemos que temos muitas demandas e o Estado não tem condições de atender tudo. Então, há uma escolha. Essas escolhas, muitas vezes, a gente chama de escolhas trágicas. Por que escolhas trágicas? Porque quando eu escolho fazer algo, eu deixo muitas sem fazer. Então, eu escolho, por exemplo, aumentar o financiamento da educação básica, do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino médio, e tirar recursos da educação superior. Ou ao contrário, recursos para o ensino superior e reduzo os recursos para a educação básica. São escolhas trágicas. Então, toda política pública envolve um conflito desde o seu primeiro momento. A escolha do que fazer. Depois, a escolha de como fazer. Qual o caminho? Qual o melhor modo de fazer? Então, uma política pública envolve sempre algo fruto do conflito. Esse fruto do conflito, por quê? Porque na elaboração, na escolha, na elaboração, na própria implementação da política pública, nós vamos ter conflito entre diferentes sujeitos, porque uma política pública envolve mais de um sujeito, envolve governos, envolve os burocratas, aqueles que colocam as políticas em ação, envolve os usuários, envolve os setores envolvidos na política. Então, há sempre um conjunto de elementos, né, que nem sempre têm o mesmo pensamento. Mas elas precisam ter uma única direção. Elas precisam ter um foco. Toda política pública precisa ter um foco. A educação superior, por exemplo. Quando houve o REUNI, né, que foi a última grande política de expansão do ensino superior público, qual era o foco? A expansão. A expansão associada à permanência no ensino superior, porque o REUNI vinha articulado uma política também de assistência estudantil. Na verdade, naquele momento do REUNI, nós temos um conjunto de políticas voltadas para a expansão.
que aí nós temos a expansão do FIES, né, que já existia, mas ele foi expandido, e temos o ProUni. Então, toda política pública tem uma única direção. Outra, ela tem uma hierarquia. Ela tem quem vai ser atendido primeiro, quais são as primeiras ações, quais são as segundas ações. Então, o FIES, por exemplo, né, ele tem as faixas de renda para dizer o quê? Qual é a hierarquia do atendimento. Nós também, uma direção unitária, quer dizer, ela precisa ter uma direção focada, né, responsável por aquela direção unitária. E elas precisam ser gerais. Elas não podem ser voltadas para uma pessoa. Elas precisam ser voltadas para uma determinada faixa da população. Ao ponto, né, que aí vê o público, aquilo que vai ser feito por um, seja feito também para outro. Ou dito de outro modo, o que for dado a um não pode ser negado a outros. Então, o FIES, ele precisa atender todas aquelas pessoas para o qual ele se volta. Ele não pode, uma pessoa, nas mesmas situações, não pode ter o benefício negado. Por quê? Porque eu não posso, o caráter público dela diz, o que é feito para um tem que ser feito para outro. E então hoje, né, como vocês já sentiram, nós temos políticas públicas em todas as áreas. Nós temos políticas, elas cobrem praticamente todas as áreas. Por que isso? Porque nós tivemos a proteção do Estado, ela foi ampliando ao longo do tempo. Nós não temos registro, desde 1945, do pós-guerra, até os anos atuais, nós não temos registro de redução do sistema de proteção. O sistema de proteção só tem aumentado. Podemos até dizer que até a metade da década de 70, isso era sempre crescente, havia uma espiral, né, de crescimento. A partir dos anos 70, da metade da década de 70, nós vimos que houve uma certa estagnação, mas nós não temos registro de redução. Mesmo todas as tentativas de redução do sistema de proteção do Estado têm gerado diferentes conflitos. Então, as políticas públicas cobrem todas as áreas. Então, diante de qualquer questionamento que vocês tiverem na prova do ENAD sobre política pública, lembrem bem, né, disso. Elas estão na vida de vocês, elas fazem parte do dia de vocês. A essas alturas, vocês devem estar se perguntando, por quê? Por que são feitas as políticas públicas? Por que determinado assunto vira política pública e outros não viram políticas públicas? Isso é uma resposta difícil, porque os estudiosos não chegam a acordo com relação a isso. Nós temos diferentes perspectivas teóricas para explicar por que as políticas públicas. Alguns vão dizer que depende dos grupos de pressão. São os pluralistas, eles vão dizer assim, não, vira política pública aquilo que os grupos pressionam. Essa perspectiva teórica, ela se esbarra em alguns elementos concretos. Por exemplo, no Brasil, os maiores períodos de crescimento de proteção social, das políticas de proteção social, se deram exatamente num período onde não havia possibilidade de pressão dos governos, que foi um período da ditadura, a ditadura do Estado Novo ou a ditadura do regime militar. Então, essa perspectiva teórica, ela esbarra em determinadas dificuldades de evidências empíricas. Há um outro grupo que diz não, as políticas públicas são fruto da iniciativa daqueles que estão no poder. E aí vão se dizer principalmente os burocratas.
Os burocratas vão fazer as políticas conforme as suas conveniências. E aí nós temos vários estudos em relação mostrando a iniciativa, né, dos burocratas para implementar determinadas políticas públicas aqui no Brasil, né. Outros vão dizer, né, que é para atender os interesses de determinadas classes sociais. Ora, uns para atender as classes proprietárias, outros para as classes trabalhadoras. Vamos ter vamos ter várias perspectivas teóricas em torno disso. E temos outros que é uma corrente muito mais forte hoje nos estudos, não chega a ser hegemônica, mas ela tem tem sido muito útil no sentido de dizer assim, não, as políticas públicas surgem por iniciativa do Estado. O Estado, para cumprir sua própria atuação, para cumprir o seu papel, para fazer o que ele precisa ser feito, ele precisa fazer políticas públicas. São os chamados neo-institucionalistas. Então, isso é um assunto que nós não vamos chegar, né, a nenhuma conclusão. Nós vamos saber olhar cada política pública fazendo essa pergunta. Por que são feitas? E vamos pensar as respostas a partir daquilo que nós entendemos a realidade social. O fato é que, independente de quem faz, de por que são feitas, alguns atores são importantes na formulação, participam desse processo. Primeiro, claro, os governos sempre participam. Os grupos de interesse, né, são outros atores. Os movimentos sociais e temos aquelas agências multilaterais. Por exemplo, na expansão da educação superior, desde da conferência, né, de educação para todos, né, ainda na década de 90, nós vamos ter uma pressão muito grande, né, de organizações multilaterais no sentido da expansão da educação superior no Brasil. Então, a participação da formulação, ela tem diferentes atores, diferentes grupos, diferentes interesses. Por isso, aquilo que eu disse no início, a política pública é sempre um palco de conflito. Toda política pública envolve conflito, né? Porque, como eu disse desde o início, ela envolve escolha. Toda escolha, né, é problemática, principalmente quando é para atender o público. Bem, como elas são formuladas e como elas são implementadas? Nós dizemos que existe um ciclo na política pública. O ciclo que começa com a formulação, né? A formulação vai envolver a elaboração, as escolhas, depois nós temos as providências que são tomadas para que ela seja colocada em ação, que a gente chama de implementação, depois nós temos a execução propriamente dita, depois nós temos, né, o monitoramento, que é uma etapa da política pública hoje, né, que aparece hoje com muita força. A necessidade do Estado de ser eficiente fez com que surgisse, né, essa etapa que é a do monitoramento da política e, por fim, a avaliação da política pública. Ora, nesse ponto, né, nós percebemos que as políticas públicas envolvem, que é muito interessante para vocês refletirem, os dilemas e dificuldades que as políticas públicas enfrentam. A primeira dificuldade delas é porque a proteção do Estado, a necessidade que o Estado proteja os indivíduos, ela tem uma demanda crescente. E essa demanda crescente coloca as políticas públicas diante de uma grande dificuldade. Como expandir? Como expandir continuamente, né, a proteção do Estado? É proteção de segurança, é proteção de educação, é proteção de saúde, de assistência social, do emprego, da renda, enfim. São vários tipos de proteção. Então, a demanda por política pública, e nós vamos agora entrar no período eleitoral, onde as pessoas vão falar muito de política pública, é sempre uma demanda crescente. Ora, essa demanda crescente se esbarra num outro elemento, na incapacidade do Estado de atender todas as demandas. E é isso que nós chamamos de crise do Estado. É a impossibilidade do Estado dar conta de atender todas as demandas das políticas públicas.
Vocês podem até fazer um exercício de assistirem os programas eleitorais que nós vamos iniciar há pouco, daqui a alguns dias, e anotar quantas vezes vocês vão escutar a palavra política pública. Vocês vão ver como a demanda é crescente. E vocês podem se perguntar, como é que o Estado vai dar conta disso? Ora, o Estado vai estar diante de uma dupla pressão. Por um lado, a necessidade de proteção, da demanda dos cidadãos de quererem cada vez mais de proteger. E aí ele precisa ser forte para isso. Por outro lado, ele precisa ser um Estado mais barato, um Estado mais eficiente para aliviar o custo, porque ele precisa fazer sempre cada vez mais com menos. Essa regra da eficiência que coloca o Estado, né, sobre uma dupla pressão cria um importante dilema e uma grande tensão dentro das políticas públicas. Porque temos aí um exemplo da reforma da Previdência. A pergunta, alguns dizem não precisa de reforma, outros precisa de reforma. E aí? O que está por trás desse precisa, não precisa de reforma? Por um lado, a demanda de crescimento do Estado. O outro dizendo que o Estado precisa reduzir os seus custos, que o Estado precisa se tornar mais barato. Essa é a tensão que está por trás da reforma da Previdência, que está por trás da definição de verbas para a educação, que está por trás de todas as decisões que o Estado vai tomar. A pressão por mais proteção, por a necessidade de proteger mais seus cidadãos e, por outro lado, a necessidade, né, de diminuir custos, né, de tornar menos, principalmente de diminuir a carga tributária, a fim de que os seus agentes econômicos possam competir num cenário internacional. Então, por isso, nós vamos ver contínua referência aos déficits públicos. O Estado vai sempre gastar mais do que arrecada. Isso é déficit. O déficit público é fruto dessa dupla pressão, da pressão por proteção e a pressão dentro da necessidade de redução de custos. Então, para terminar, eu vou deixar algumas perguntas para vocês pensarem. A primeira coisa, eu queria que como cidadãos, como estudiosos, como estudantes, vocês pensassem, é possível elevar continuamente a tributação para superar o hiato entre crescimento maior das despesas do que as receitas? Outra pergunta, será que o princípio da igualdade, que está implícito em todas as políticas universalistas, né, daquela história de que seja feito para um não pode ser negado para outros, né, contribuiu para a redução das desigualdades sociais? O que é que vocês pensam sobre isso? O estado de bem-estar foi capaz, esse estado protetor que nós tivemos a partir da Segunda Guerra Mundial, foi capaz de liberar a população da necessidade e do risco? Será que o estado de bem-estar um instrumento apropriado para a correção das desigualdades sociais? Vamos pensar no futuro. Será que temos que ter sempre mais Estado? Mais proteção? Será que o estado de bem-estar, nesse momento que nós vivemos, né, será que ele é um instrumento apropriado para a gestão social numa sociedade globalizada? Nós não podemos esquecer do que a globalização nos impõe uma nova realidade. Então é isso. Eu chamo vocês para essa reflexão, porque política pública é, antes de tudo, cotidiano. Então, quando, diante das questões do ENAD, sobre as políticas públicas, antes de tudo, pensem, se coloquem como cidadãos. Cidadãos que necessariamente precisam entender o momento, o lugar onde vivem e, nesse momento em particular, como o Estado
dar conta de resolver as demandas da sociedade. Para isso, para o qual ele cria as políticas públicas.